Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja em nossos corações. Amém? Não oramos para a saída das crianças, mas as crianças também não vieram nessa manhã, né? Não sei se comunicaram as crianças que eu estaria pregando. Me lembro de um dia, quando o templo ainda era aqui embaixo, eu estava na porta da igreja, e chegou uma irmã com a criança mais agitada, falou: olha a cara do irmão Leonardo, olha para ele. Eu falei: gente, eu estou assustando criança aí, nem sei. Mas, brincadeiras à parte, peço aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, eu te peço, Deus, que a Tua palavra possa nos instruir mais e mais. Só tenha misericórdia da minha vida e de cada um dos Teus servos, e que o nosso entendimento, Senhor, seja pleno à luz da Tua vontade. Só bem nos conhece, Senhor, e sabe das nossas limitações. E eu te peço, Senhor, que nos instrua neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, por misericórdia. É que clamamos a Ti em Seu nome, Senhor Jesus. Amém. Eu coloquei como título desta mensagem que eu busquei no Senhor a seguinte frase: seria possível existir um coração totalmente vazio? Às vezes, algumas vezes, na vida secular, algumas pessoas falam: fulano tem um coração vazio. E tem um termo quanto a vazio, se chama vácuo. Todos aqui sabem o que significa vácuo? Só alguns, né? Os que tiveram aula de química e física aí têm noção do que é vácuo. O vácuo é um local onde não tem a presença de nada. Pedir aos irmãos que imaginem uma garrafa de vidro que seja. A gente passa, a garrafa está vazia. Pega essa garrafa e coloca ela dentro de uma bacia, o que seja, uma vasilha com água. A água não vai entrar de repente naquela garrafa, porque o ar vai precisar sair. Quando o ar sai, que a água preenche aquele local ali. Então, sempre vai existir algo, né? Ainda que os nossos olhos não vejam, né? Tanto é que a ciência, ela explica que na natureza, por fontes naturais, não existe vácuo. Não é possível existir vácuo. Existe para quem lida com essa parte de física e química, existe o vácuo criado pelo homem, né, pelo intermédio de alguns instrumentos, para algumas finalidades que não vêm ao caso aqui. Mas, naturalmente, isso não existe. Porque sempre que há um lugar, você tirou que seja o oxigênio, o ar daquele local ali, ele vai ser preenchido por outros, se for gás, vai ser preenchido por outro gás. Se for líquido, se for sólido, assim vai. Porque não é possível um local que não exista nada. E eu gostaria nessa manhã de estar fazendo uma alusão a isso quanto às nossas mentes. Seria possível uma mente, um coração, que muitas vezes a gente fala de coração, né, mas o coração, todos sabemos, a gente
tem a ver com o nosso íntimo, né? Essa palavra. E seria possível uma mente vazia? E por condições mentais naturais, a não ser alguém que seja uma pessoa que tenha deficiências mentais, que não vem ao caso aqui também, nós sabemos que isso também não é possível. A não ser que você esteja dormindo. Mesmo assim, dormindo, talvez você esteja sonhando lá com alguma coisa lá. Mas aí é Deus quem sabe. Mas, dessa forma, a nossa mente, a todo instante, ou ela vai estar sendo ocupada com pensamentos aprovados por Deus, ou vai estar ocupada por pensamentos supérfluos, ou pode também estar sendo ocupada por coisas não aprovadas por Deus. E é sobre esse tema que esse assunto muito me incomodou, né? Eu vou estar lendo novamente Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante a forma como Deus coloca muitas coisas para a gente na Bíblia. Ele fala de algo para a gente não fazer, e logo em seguida ele dá a receita e dá um resultado. Façam isso, tipo, somem isso mais isso, porque o resultado sempre vai ser isso, vai ser uma coisa boa. Como tem lá nos livros de Deuteronômio, né? Falando quando a postura do povo, para que a gente devia buscar o Senhor, para que a nossa descendência ela seja plena, né? Para que ela vá adiante. Mas o nosso coração, muitas vezes, a gente, com a vontade de ficar com o coração vazio, a gente acaba parando de pensar nas coisas do Senhor e dando espaço a outras coisas. E existe um dito popular que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Não vou precisar falar isso para os irmãos, que isso não é bíblico, né? Mas, infelizmente, o tempo que a gente está vivendo tem tantas coisas que as pessoas acham que é bíblica, que é impressionante. Certa vez eu ouvi no rádio um pastor falando que uma irmã ligou para ele e queria saber aonde estava na Bíblia o texto: quem com porcos anda, farelo come. Olha só, ao ponto que esse rolo de querer misturar as coisas seculares com ensinamentos bíblicos, no que dá, né? A Bíblia tem: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Mas não está falando nada de quem com porco anda, farelo come. Você não vai achar esse versículo, não. Então, isso, mente vazia, oficina do diabo. Se tem alguém nos vendo pela internet, isso não é bíblico, e ponto. Mas nos enganamos, irmãos, se não preenchendo nossa mente com coisas aprovadas por Deus, este espaço sempre vai ser tomado de coisas não aprovadas pelo Senhor. E essa oficina desse dito popular oficina não é um lugar onde está sempre consertando algo ou construindo algo. Só que o problema é que esses consertos e essas construções são coisas não aprovadas pelo Senhor. E o que não falta para nós, né,
são as opções de pensamentos supérfluos. Temos, inclusive, uma opção que anda no nosso bolso o tempo todo, com portas abertas daqui para o Japão, daqui para a China, daqui para a Índia, para onde, com alguns cliques, nós desejarmos e tivermos a internet razoável, você consegue acessar outros, entre aspas, outros mundos, que não tenham dúvida, vão roubar a atenção de vocês. Muitas vezes nos roubam. Por muitas vezes eu me vejo distante. Eu fico pensando, minhas filhas sempre comentam quando a gente vai na casa da minha mãe. Minha mãe, depois que descobriu a internet, a televisão smart, ela vive nesse mundo. Eu tenho quase certeza, se eu chegar lá agora, se o Globo Rural já acabou, ela vai estar vendo algum fazendeiro lá na China que cria porcos lá no meio do mato e não depende de ninguém para sobreviver e faz a casa de bambu. Não é isso, Rebeca? Faz a casa de bambu. Interessante que a mulher que corta o bambu, a minha mãe fala, nossa, mas ela é mulher e faz tudo aquilo. Eu falei, mãe, só percebeu que ela está com a roupa nova? Como é que a pessoa que mora lá no meio do mato daquele jeito, corta bambu, carrega bambu nas costas, está com aquela roupa nova? Isso é tudo uma montagem. Montagem para ganhar o tempo da senhora. E de muita gente. Aí teve um dia que eu coloquei para ela, falou, aí é muita visualização. É muita gente querendo saber dessa vida aí. E assim vai. E até muitos não sabem, mas isso dá dinheiro. Quem tem sites aí com mais de 100 mil inscritos e tem boas visualizações, são pessoas que ganham de 20 mil, 50 mil para lá. E muita gente fala, estou ajudando fulano, estou ajudando ciclano, mas não, ele está ganhando muito dinheiro, você está achando que está ajudando ele, você está ajudando a enriquecer ele. A questão toda é essa. Tem um dado, aqui no Brasil, de 2021, que o Brasil foi um dos países onde mais se passa o tempo em smartphones. Em aplicativos como WhatsApp, TikTok, em 2021, houve uma média por brasileiro de 5,4 horas por dia. Aí muitas vezes vocês pensam, eu não tenho isso. Mas na média, de cada 10, pelo menos 5 fazem isso. 5 horas por dia. 5 horas de muitos desses alimentos. Você pode até falar para mim, eu fico 5 horas ouvindo pregação, eu fico 5 horas fazendo estudo bíblico. Amém. Mas o que eu sei é que grande parte das pessoas não fazem isso. E grande parte dessas pessoas estão sendo alimentadas por coisas supérfluas. Por coisas, muitas delas, inclusive, que se afastam da vontade do Senhor. Eu vou ler um outro dado aqui, de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Em 2017, 56% das pessoas entrevistadas acreditavam no Deus da Bíblia. Eu já até esse dado, acho que eu já falei na classe dominical ou no encontro de casais, não me lembro. 32% acreditavam em uma força espiritual, sem definição. E 10% não acreditam em nada. Quando essa pesquisa ela vem para um grupo de jovens com idades máximas a 23 anos, em 2002, 18% não acreditavam em nada. Em 2009, 23%. Em 2019, 38% dos jovens não acreditam em nada. Nada. Um país com tradição de colonização cristã. Hoje, quase a metade de 2023, agora, não dá vontade nem de saber como deve estar agora. Ainda mais com o advento da internet, onde tudo tem se inovado de uma velocidade muito maior do que a gente estava acostumado. Mas quase a metade deste país,
que um dia foi conhecido como um país cristão, hoje se identificam como que não acreditam em nada. E o interessante é que este nada, ele muitas vezes, esse nada, ele é só para não falar o nome de Deus, mas esse nada acredita no poder do pensamento positivo. Este nada, ele acredita na busca do eu interior. Este nada acredita em unicórnio, em gnomos e várias outras coisas que vocês não fazem nem ideia. Isso é o nada. Aí, a pessoa que pensa em nada, que não acredita em nada, quando ela se vê em um momento de aflição, muitas vezes, quando tem uma perda, que sente muito lá no seu íntimo, qual a primeira coisa que essa pessoa vai ouvir? Ela vai ouvir e vai dar atenção, que existe vida após a morte e que isso é só um estágio que cada um de nós vivemos. E vai abraçar esse sentimento. Por quê? Porque isso, aos olhos carnais, são coisas palpáveis. E são pensamentos que cativam aquele que está com o coração, muitas vezes, preocupado em não saber mais o que fazer para sair daquele momento. E nós no Brasil? Só mais um dado. Em 2016, no Brasil, constatou-se que a cada 10 jovens que vão para as universidades, 7 se desviam. Cada 10 jovens cristãos que vão para as universidades, somente 3 mantêm a sua fé. Isso quer dizer que a universidade ela está corrompendo o coração dos jovens? Talvez tenham muitas coisas não aprovadas nas universidades também. Mas temos muitas coisas que nós buscamos de conhecimento. Mas o que muito pesa nisso tudo é o quanto este coração jovem que foi para a universidade, ele está preenchido com assuntos do Senhor, ou ele está aberto a novas descobertas que podem até não ser aprovadas pelo Senhor. Quando não tem ninguém olhando, né? Ninguém da sua igreja está te vendo, seus pais não sabem o que você está fazendo. Muitos vão para outras cidades, começam a morar sozinhos. Aí vem o sentimento de liberdade, o querer saber um pouquinho do mundo. E acaba por acontecer essas coisas. Acaba por corroer esses corações que talvez foram tão bem cuidados na infância, mas quando tiveram os seus próprios entendimentos, fizeram a opção de não ouvir mais seus pais. Aí, o tempo em que eles voltarão para o Senhor, é Deus que sabe. E nesse texto de Romanos 12, 2, uma palavra que me chama muita atenção é a renovação. Ato de renovar, a ação de fazer com que algo fique novo. Isso, no meu entender, irmãos, é algo que um crente tem que fazer todo dia. Todo dia. Dormiu, acordou, busca a renovação do Senhor. Porque o seu coração, o meu coração é falho. Nosso coração é de carne. E nós vivemos num mundo cheio de opções. E muitas das vezes, eu falo isso por experiência própria. Por questões de trabalho, que o Arisson entende bem, eu durmo com o celular do meu lado ali. E muitas das vezes, você não precisa nem se levantar. Você vira do lado da cama e você já sabe das mensagens. E se você não buscar pelo Senhor, assim que você acorda, para que Deus possa renovar o seu entendimento, para que Deus possa renovar a sua mente, você já inicia o dia com o coração
aberto às coisas que podem não ser do Senhor. E Jeremias diz que o coração é enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É aquela a frase, né? Falando, comigo isso não acontece. É o primeiro que cai. Eu sou conhecedor disso e disso, então quanto a isso aí eu estou vacinado. É o primeiro que cai. Porque ele já está permitindo que o coração dele dê lugar à soberba. Algo que nós cristãos, desde cedo, a gente aprende que quanto mais a gente conhece de Deus, mais dependente a gente é. Isso é uma máxima no meio cristão. Se um cristão ele foge dessas afirmações, ele se desvia para um entendimento próprio e muitas vezes ele acaba chegando num caminho totalmente diferente do que ele esperava. E, como disse aos irmãos, algo que eu gostaria de estar falando com os irmãos também, o quanto esse assunto ele me incomoda, o quanto esse assunto tem me incomodado. Algo que somente quem já esteve à frente do púlpito e já esteve incumbido de pregar a palavra sabe, é que toda vez que a gente precisa falar à igreja, o quanto que aquilo ali mexe com, quanto que aquela responsabilidade ela mexe com o seu íntimo. Os irmãos que pregam sabem do que eu estou falando. E eu tinha uma mensagem já esboçada e estava mais tranquilo quanto a isso. E à medida que eu fui fazendo, preparando a mensagem, o assunto foi mudando. Algo impressionante. E um incômodo cada vez maior. E eu comecei a olhar para dentro de mim. E eu vou deixar falar para os irmãos de algo que é a minha rotina. Minha família sabe disso. Eu, há bastante tempo, eu gosto de logo cedo acordar e saber do noticiário. Ouvir os noticiários, saber como que as coisas estão, saber dos acontecimentos. E eu faço isso mecanicamente. Acordei, minha rotina, acordei, eu faço oração, acordo, faço oração e olho as mensagens do celular para ver por que ninguém me acordou, como que estão as coisas no trabalho. Coloco o celular no noticiário e às vezes vou fazer alguma coisa, tomando café, eu estou ouvindo o noticiário do que aconteceu, das últimas notícias, o que houve no momento. E quantas coisas ruins eu não acabo alimentando meu coração logo de manhã. Eu não tinha pensado nisso, irmãos. Eu não pensava dessa forma. Existem notícias talvez interessantes. Eu entendo que são importantes que nós estejamos antenados em tudo que acontece. Eu entendo que principalmente o povo cristão não pode achar que está dentro de uma redoma, né? Está dentro de um campo de força onde não sabe de nada que está acontecendo no mundo e tudo que acontece no mundo não vai influenciar em nada. Não é isso, irmãos. Nós estamos aqui neste mundo aqui e muitas decisões deste mundo influenciam, inclusive, no momento que a gente está aqui agora. Há 2 anos atrás, nós fomos proibidos de cultuar. Por questões de saúde? Sim, por questões de saúde. Mas houve uma determinação judicial. Ninguém podia vir à igreja. A igreja não podia abrir suas portas. Ainda que você se propôs em vir para cá com uma proteção igual um astronauta para falar que você não tinha risco nenhum de contaminação, não podia. Não podia, por uma determinação.
Então, a igreja precisa estar antenada nisso, precisa estar sabendo dos acontecimentos também. Mas eu entendo que não da forma que eu estava fazendo, logo pela manhã buscando isso. Porque notícia ruim, irmãos, é o que não falta. Tem muita, muita notícia ruim. E de manhã, logo de manhã, eu já me alimentava com aquilo. E eu espero em Deus que eu consiga vencer isso. Que eu quero fazer esse exercício de logo pela manhã. Vou ver se eu tiro as notificações do meu Twitter. Para quem não tem Twitter, eu aconselho que não tenham, porque é um ambiente... Você sabe de muitas coisas, mas é um ambiente muito agressivo, com muitas notícias que não fazem bem, muitas vezes. Você precisa estar preparado para ver, inclusive, algumas delas. E eu vou tirar as notificações dele de manhã para não correr o risco de, quando ver algo que faz parte do meu trabalho, que eu preciso saber de como foi o turno de trabalho, o turno de produção, né? Eu preciso saber todo dia, não tem jeito, faz parte da minha função. Mas eu vou tirar as notificações para não ficar sabendo, para não ficar com aquela coisa, vou abrir agora, já vou saber a respeito disso também. Porque caiu um avião não sei aonde, não sei quem ganhou dinheiro e não sei quem. Que isso seja depois, em um outro momento, se Deus assim me conceder tranquilidade, inclusive, para administrar isso. Lá em 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso vai acontecer se nós nos guardarmos. Porque se nós não buscarmos nos renovar logo pela manhã, fica mais difícil. Fica mais difícil de ter essa resistência. E no contexto de buscarmos renovação para as nossas mentes, ainda podemos nos enquadrar em um outro grupo. Um grupo que busca, contrariamente a viver conforme Romanos 12:2, a não se conformar com este mundo, mas esse grupo busca se conformar com este mundo. Esse é um grupo que está extremamente conformado com tudo que tem acontecido. E é um grupo que muitas vezes acaba frequentando a igreja, dentro das igrejas, com o coração assim, mas não com o sentimento de chegar aqui e servir ao Senhor, mas com o sentimento de chegar aqui e ser servido. Há pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz no trabalho, e não é da minha equipe, eu acabei indo almoçar e me encontrando com esse rapaz, e começamos a conversar. Eu não sabia desse lado da vida dele. E eu não me lembro se eu estava ouvindo alguma música. Eu sei que o assunto evangelho apareceu. E ele falou assim: eu estou buscando agora. Ele tinha perguntado se eu era evangélico, acho que foi isso. Perguntou se eu era evangélico, eu falei que sim. Ele falou: eu estou frequentando uma igreja tal agora. Mas antes que eu perguntasse, aí ele falou assim: porque essa igreja ela é maior, né? E ela tem já uma estrutura toda formada. Então eu chego lá e participo do culto, e por enquanto eu tenho feito isso da minha vida. E pasmem, irmãos, essa pessoa, esse jovem, é um instrumentista. Ele começou a falar, ele falou para mim que quando ele aprendeu a tocar, aí eu comentei com ele, falei: poxa, rapaz, eu queria tanto aprender violão, mas nunca aprendi, porque eu sou muito ruim disso. Já tentei, mas não deu. Aí ele falou: olha, eu quando aprendi a tocar na igreja,
para mim a empolgação foi tão grande que eu ia em todos os cultos, durante a semana, porque eu queria tocar mais e mais. Mas aí com o tempo, aquela rotina, você sabe como é que é, né? Aquela rotina e aquela cobrança, eu acabei não querendo mais aquilo para a minha vida, não, porque você tem que chegar e tá mexendo com o instrumento e aquele compromisso. Aí eu acabei me distanciando da igreja. Ele acabou falando outras coisas da vida particular dele que não vem ao caso, mas ele saiu da igreja. Mas vejam só, e quando ele terminou de falar aquilo, eu falei, então, deixa eu ver se eu entendi. Hoje você prefere ir na igreja para ser servido, é isso? Aí ele pegou e falou, na verdade muitos falam assim, né? Eu falei, mas é isso, não é? Cara, Ele concordou. Mas vejam só o problema, irmãos. O problema de não buscar ser alimentado todos os dias. O problema de não buscar renovo no seu coração cada dia que você acorda. Você ficar à mercê das coisas do mundo. Isso vai te corroendo, não se acha forte não, você vai cair, isso vai te corroendo, e chega numa hora que você nem se imagina, mas você já não vai mais estar na igreja, a grande verdade é essa. Então, um exercício que devemos fazer, logo pela manhã, um versículo que inclusive lemos agora há pouco. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Amados, que essa seja a premissa de nossas vidas. Que isso seja algo que te incomode lá no seu íntimo. E que a sua vontade de saber como é que planta couve, a sua vontade de saber o que aconteceu na política, a sua vontade de saber como é que desmonta a máquina, não seja a prioridade da sua vida. Logo pela manhã, faça essa declaração ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Que essa seja a premissa de nossas vidas. Lá em Isaías 40, 31, na parte A, diz assim, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Glória a Deus por isso. Se nós não buscarmos pelo Senhor, nós cairemos. Isso é fato. Aí, se buscarmos ao Senhor, conseguiremos realmente pronunciar, declarar isso que está em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos. Somente buscando ao Senhor seremos renovados, alimentados todos os dias, logo cedo, experimentaremos o que o apóstolo Paulo nos diz na segunda parte do verso 12, na segunda parte do versículo 2 do capítulo 12. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois senão você vai viver um período na igreja, de constante luta, porque você não entendeu a verdadeira mensagem do Senhor, vai se cansar, porque você não entendeu verdadeiramente o que Deus espera do seu coração, então você se acostumou a vir à igreja, e depois você se cansou, e você ainda vai falar lá na rua que a igreja não serviu para nada na sua vida. Porque você não buscou se renovar, você não buscou experimentar verdadeiramente aquilo que Deus espera do seu coração. Olha que versículo maravilhoso lá no Salmo 40, no versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim,
A tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Que essa seja uma verdade em nossas vidas, irmãos. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Os hinos que nós louvamos nessa manhã tem tudo a ver com o que Deus já tinha falado ao meu coração. Mas isso tem explicação, né? Porque este culto não foi para mim e não foi para nenhum dos irmãos. Este culto foi para o Senhor. E foi um culto que abriu meu coração mais ainda. E seguindo, irmãos, nessa forma, buscando no Senhor sermos renovados, buscando no Senhor sermos cada dia mais preparados para a vontade dEle, declarando a Ele logo cedo pela manhã, que Ele possa criar em nós um coração puro e que renove em nós um espírito inabalável. Nós só faremos parte de uma estatística no futuro. Nós faremos parte da estatística daqueles que viveram segundo a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Essa mensagem que Deus tinha falado ao meu coração, que muito me incomodou, e que eu senti de estar trazendo a cada um dos irmãos essa manhã. E Deus possa continuar nos falando, e louvado e engrandecido seja o nome dEle, por ter misericórdia da minha vida e da vida de cada um dos irmãos. Amém, igreja? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Que a Tua vontade seja plena em meu coração, Senhor. Que a Tua vontade seja plena no coração de cada um dos Teus servos que nos ouvem neste momento. Ó Deus, Tu bem sabes, ó Pai, que os nossos corações, por alguns momentos, ficam sedentos por conhecer, ó Deus, coisas que não são do Senhor, mas que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor possa sempre nos avisar. Eu creio, Senhor, que o Senhor fala a cada um de nós. Eu te peço, Deus, que continue com essa igreja, nos mostrando sempre, ó Deus, qual é o caminho do Senhor e o que devemos fazer primeiramente em nossos dias. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. É o que nós te oramos em Seu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor.